Muito bom dia a todos. Eu começo por, antes de mais, pedir desculpa por esta pequena alteração do programa, que se deve a motivos pessoais, e de qualquer forma agradecer a vossa paciência e a indulgência da mesa, e começava por agradecer tanto ao Dr. Jorge Crespo como ao Dr. António Marinho e ao Dr. Luís Campos por esta possibilidade e pela honra que é partilhar uma mesa com eles, bem como com todos os palestrantes, se bem que, se me permitem, queria deixar um abraço especial ao professor Carlos Vasconcelos, com quem aprendi muito no banco da escola e que também me cultivou este bichinho da autoimunidade que hoje continuo a carregar. Muito obrigado. Hoje compete-me falar sobre o risco trombótico, o risco cardiovascular no lúpus, em especial na sua vertente mais clínica de como abordar aquilo que aqui existe de evidência e aquilo que há de controvérsia. Aquelas eram as minhas afiliações, como calculo não tenho qualquer tipo de conflito de interesses para esta apresentação e tinha ponderado dividi-la em 3 aspectos específicos. Primeiro, o risco de desenvolvimento e os determinantes da doença cardiovascular no lúpus, a determinação e a abordagem do risco cardiovascular no paciente com lúpus e, finalmente, a aterosclerose versus arteriosclerose, marcadores de lesão arterial subclínica, antes de poder fazer as minhas conclusões. Passando de imediato ao primeiro ponto desta apresentação, o lúpus faz, sem dúvida, parte de um conjunto de patologias crónicas inflamatórias que têm influência sobre a patologia, o desenvolvimento de patologia arterial cardiovascular. Essa influência foi verificada em diversos estudos, em diversos trabalhos. Trago aqui um que me pareceu significativo, dado que envolveu mais de 150 mil sujeitos com patologias crónicas inflamatórias de diferentes etiologias, comparando-as com cerca do dobro de pacientes controles e seguindo-as durante mais de 11 anos e demonstrando claramente que existe nestas patologias inflamatórias crónicas algo em comum, que é a capacidade de provocarem o desenvolvimento de patologias como a diabetes, como o acidente vascular cerebral ou como as doenças coronárias, sendo verdade para todas as patologias, exceto para a doença de Crohn, onde não existe realmente um efeito tão marcado como existe nas restantes, mas por oposição, dentro das doenças autoimunes sistémicas, onde se inclui o lúpus, é aquele grupo de patologias cujo risco de desenvolvimento de doença cardiovascular ou de diabetes chega a ser de 30%. É também verdade que nestes mesmos pacientes, quanto maior o grau de inflamação, maior o risco de desenvolvimento, em especial, de doença coronária e de diabetes mellitus. Assim, quando falamos da epidemiologia, da distribuição do tipo de patologia cardiovascular que estes pacientes manifestam, não podemos deixar de citar este trabalho, um trabalho de revisão sistemática de todos os pacientes com lúpus eritematoso sistémico, de vários estudos, que demonstrou claramente não só o valor que existe de influência para o desenvolvimento de doença cardiovascular do lúpus, mas em especial nas faixas etárias mais jovens, em particular nas mulheres entre os 35 e os 44 anos, em que o risco chega a ser superior a 50% para o desenvolvimento de doença coronária isquémica, por oposição àquilo que se passa noutras faixas etárias. Mas se na doença coronária isquémica havia até à exaustão um conjunto de dados que nos indicavam já o risco dos pacientes com lúpus de vir a apresentar esta nosologia, surge agora também, de forma mais robusta, uma meta-análise que identifica o mesmo risco para o acidente vascular cerebral. Curiosamente, com a noção de que esse risco está aumentado cerca de 2 vezes para o acidente vascular cerebral isquémico, cerca de 3 vezes para a hemorragia intracerebral e uma novidade mais surpreendente, cerca de 4 vezes para a hemorragia subaracnoideia, o que não estava previamente determinado. Assim, é claro para todos nós que seguimos hoje em dia os pacientes com lúpus que as 2 principais causas de morte são as doenças cardiovasculares, em especial a doença coronária isquémica e, obviamente, também as infecções, ainda que a curva bimodal que nos habituamos a ver nos livros da escola e que representava as manifestações e complicações do lúpus eritematoso sistémico após o seu diagnóstico,
e onde, num primeiro momento, se viam bastantes complicações ligadas a doenças infecciosas ou a manifestações, complicações da própria doença, hoje em dia está cada vez mais retilinizada, demonstrando não apenas e maioritariamente manifestações do foro cardiovascular, dado que as outras nós fomos aprendendo a contornar e a controlar. E estas manifestações cardiovasculares devem-se a quê? Vários trabalhos vieram mostrar claramente que a forma que nós temos de definir ou de estratificar o risco cardiovascular dos pacientes com patologia ou com probabilidade de desenvolvimento de doença cardiovascular não é completamente adequada àquilo que se passa no lúpus. Vejam este trabalho de 263 sujeitos, publicado em 2001, que mostrou claramente que, em relação ao número de pacientes que estavam previstos desenvolver doença cardiovascular e àqueles que foram observados, há uma diferença de cerca de 10 a 17 vezes para manifestações fatais e não fatais de infarto do miocárdio e de cerca de 8 vezes para doença cerebrovascular, manifestando aqui claramente que os fatores de risco cardiovasculares tradicionais não conseguem fazer todo o enquadramento do risco cardiovascular que estes pacientes estão sujeitos. E num estudo mais abrangente da Hopkins Lupus Cohort, que envolveu cerca de 1.875 pacientes com lupus, que foram seguidos nas diferentes ondas de recrutamento desta coorte entre 1987 e 2010, tendo-se verificado que, de facto, estes pacientes tinham 2,5 vezes mais eventos cardiovasculares do que aqueles que eram propostos pelo score de risco de Framingham, que essa manifestação acrescida se devia em especial a duas situações. Em primeiro, à atividade da doença lúpica e, em segundo lugar, ao facto de se utilizarem corticoides em doses superiores a 20 mg por dia no momento em que os pacientes estavam a ser observados. Assim, é fácil extrair algumas mensagens base relativamente à doença cardiovascular no lúpus. Em primeiro lugar, que estas doenças estão aumentadas nestes pacientes, mais aumentadas as suas manifestações do que na população geral. Em segundo lugar, que ela é em parte devida à acumulação de fatores inflamatórios e a sua interação com os fatores de risco tradicionais e, por fim, que estes fatores interagem de uma forma que permite acelerar a aterosclerose no lúpus. É por isso preciso ter sempre três princípios base que estão ou que interagem e que contribuem para o desenvolvimento de doença cardiovascular no lúpus. Por um lado, as próprias manifestações relacionadas com a doença e a própria atividade da doença em si, os fatores de risco cardiovasculares que com ela interagem e o tipo de tratamento que nós escolhemos e que também eles podem condicionar um aumento da morbilidade cardiovascular. Portanto, será dispensável nós dizermos que o lúpus pode aparecer tanto como um acelerador da aterosclerose primária, como uma patologia que promove manifestações cardiovasculares só pela fisiopatologia da doença e envolvimento dos vasos miocárdicos. É importante também referir que todo o percurso inflamatório que é partilhado por estas e por outras patologias autoimunes e que interage com a parede do vaso arterial sob a ação dos diferentes fatores de risco cardiovasculares contribui sinergicamente para o desenvolvimento de patologia aterosclerótica e que aquilo que devemos de guardar em relação a estes pacientes é que, de facto, em relação à população, eles têm um risco cardiovascular que é maior, que alberga uma maior fatia dos diferentes fatores de risco cardiovasculares que são nestas patologias mais prevalentes e que depois enquadra também manifestações próprias da doença e associadas aos fármacos. E por falar em situações associadas precocemente a estas patologias, é preciso lembrar que, infelizmente, as manifestações de lúpus não se manifestam apenas no momento ou logo após o início ou o diagnóstico desta patologia. Se virmos no seguimento de diferentes doentes que recentemente tiveram o diagnóstico de lúpus, vemos que muitos anos antes desse mesmo diagnóstico eles tiveram já eventos cardiovasculares e que muito precocemente após o seu diagnóstico tiveram esses mesmos eventos cardiovasculares, dando assim uma ideia de que, de facto, uma coisa ter uma imunidade normal é diferente ter aquilo que nós chamamos uma autoimunidade benigna, ou seja, marcadores positivos sem evidência de lesão de órgão-alvo, mas que estes
marcadores benignos podem ter já um papel inflamatório no desenvolvimento da aterosclerose e de doença aterosclerótica subclínica com manifestações precoces nestes pacientes. Por fim, e já que já falamos do que tem a ver com a fisiopatologia da doença, com as manifestações da própria doença e com a utilização e com a interação entre a doença e os diferentes fatores de risco, é preciso não esquecer que de cada vez que usamos doses de corticoterapia superiores a 7,5 mg por dia, estamos a aumentar em cerca de 54% o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, ainda que por um curto espaço de tempo. Portanto, quando fazemos ainda uma revisão dos diferentes fatores de risco, dos diferentes efeitos que a utilização de diferentes tipos de drogas podem ter sobre o lúpus e, em especial, sobre as manifestações cardiovasculares do lúpus, vemos claramente que os corticoides aparecem como uma droga que, quando utilizada em alta dose, pode ser prejudicial, ainda que protetiva, de forma interrogada, como tendo em baixa dose, e que aparecem uma grande quantidade de informação que não é conclusiva para outros fármacos, deixando para os antimaláricos um papel que parece ser protetor do desenvolvimento de patologia cardiovascular futura. No fim, e pela interação de todos estes fármacos, aquilo que realmente verificamos é o desenvolvimento de disfunção endotelial como um caminho comum a interação de todos estes fatores, que ultimamente leva à aterosclerose, formação de placas e eventos cardiovasculares. Este é o ciclo de doença cardiovascular contínua, de onde nós partimos, da inflamação e onde nós terminamos na morte ou na doença cardiovascular terminal. Como fazemos então esta abordagem do risco cardiovascular no paciente com lúpus eritematoso sistémico? A primeira coisa é não nos esquecermos de facto de diagnosticar e a verdade é que numa avaliação de cerca de 263 pacientes com lúpus nós podemos ver que em muitos deles as percentagens de subdiagnóstico, que são o que é apresentado nesta coluna, são bastante assustadoras. 97% não estavam diagnosticados, 58% não estavam diagnosticados, ou seja, havia uma atenção que não era devidamente prestada a estes pacientes. Em segundo lugar, para além de procurar ativamente estes fatores de risco, é preciso estratificar o risco cardiovascular destes doentes, e isso faz para aqueles que não têm doença cardiovascular estabelecida, usando o algoritmo SCORE de cálculo de risco de doença, de morte por doença cardiovascular a 10 anos, que nós também conhecemos e que pode ser modulado por algumas condições que o transformam em fatores de risco mais elevados. Em especial, para os pacientes hipertensos, utilizar as tabelas da Sociedade Europeia de Hipertensão. Mas todos estes conceitos que até agora nós tínhamos seguidos foram este mês postos em causa pelo aparecimento de um novo estudo que demonstra que score de risco de Framingham modificado parece ser mais eficaz do que a utilização dos scores de risco que nós utilizamos para a população em geral. E, como podem ver, neste primeiro trabalho, os autores determinaram que a multiplicação por 2 dos diferentes componentes dos fatores de risco, dos fatores incluídos no Framingham Score Risk, eram aqueles que permitiam manter uma boa especificidade e uma grande sensibilidade para o aparecimento de doença cardiovascular, e que esses, de uma forma perspectiva, o odds ratio era significativamente superior do que aquele que se obtinha utilizando apenas o Framingham Risk Score isolado e não modificado. Assim, parece ser necessário vir a modificar estas recomendações de EULAR, que eram bastante curtas relativamente à doença cardiovascular, e provavelmente aproximá-las mais daquelas que já estão em curso para as doenças inflamatórias como a artrite reumatoide e a artrite psoriática, onde um conjunto de regras se aplica quando estamos a avaliar o risco cardiovascular de uma forma mais estrita e mais eficaz. Portanto, continua a ser absolutamente fundamental, por aquilo que disse para trás, a colheita de um bom exame físico e de uma boa anamnese, a procura de todos os fatores de risco e, em especial, se existem ou não doença cardiovascular estabelecida, muitas vezes até de uma forma subclínica e que nos escapa na estratificação de risco do nosso paciente, e que só assim nos permitirá colocá-lo na sua categoria de risco correta. A gestão dos fatores de risco, que é o mais importante que temos para fazer nestes pacientes antes que se desenvolva o risco, a doença cardiovascular, é feita de acordo com aquilo que está estabelecido nas diferentes linhas de orientação europeias, tanto no que diz respeito à hipertensão, à diabetes e à dislipidemia, com a atenção de que, se os pacientes têm
uma classe de risco que é superior àquela do que se vê na população, também têm alvos terapêuticos que são mais estritos e que nós devemos de atingir como forma de prevenir o aparecimento de doença cardiovascular e como forma de reduzir o risco de isso vir a acontecer. Uma chamada de atenção para aquela que é a utilização em prevenção primária da aspirina, que é um dos temas controversos hoje em dia nestes pacientes e que, segundo aquilo que nós podemos apurar em termos de evidência clínica, ela ainda não existe. Existe, como veremos daqui a pouco, a nível de recomendação de peritos para pacientes que possam ter um risco cardiovascular maior. Aliás, é isso mesmo que fizeram os nossos colegas em França, onde num trabalho multicêntrico de cerca de 39 especialistas europeus, desenvolveram um conjunto de 13 recomendações de como tratar ou de como gerir o risco cardiovascular no lúpus, e vejam que, à exceção da primeira, que tem a ver com a gestão dos fatores de risco cardiovasculares modificáveis e que tem um nível de evidência 2, todas as outras têm um nível de evidência 3 ou 4, numa classe C ou D, o que quer dizer que a evidência deste documento é apenas derivada da experiência dos especialistas e não há evidência científica que a consubstancie. Finalmente, nós temos falado muito de aterosclerose, da ruptura de placa, da formação de placa aterosclerótica, dos eventos cardiovasculares, mas há, sem dúvida, um outro conjunto de marcadores, de biomarcadores vasculares a que temos que prestar atenção quando estratificamos o risco dos nossos pacientes. Eu gosto particularmente de utilizar esta frase de Maquiavel, que tem cerca de 500 anos, mas que continua particularmente atualizada e que nos diz que, no princípio, é muito difícil fazer o diagnóstico de uma patologia, mas particularmente fácil curá-la, e que, por oposição, no fim, quando todos os sinais lá estão, é muito fácil diagnosticá-la, mas dificilmente será possível tratá-la e curá-la. A noção que temos que ter em relação ao risco cardiovascular é que ele não começa nem termina naquilo que se passa na camada íntima e, em especial, nós temos tido uma atenção particular à modificação da estrutura da camada média da parede arterial dos grandes vasos por interação entre os diferentes fatores mecânicos e inflamatórios que aqui falamos e que vão tendo uma forma de comunicar e de transmitir carga para a pequena circulação, promovendo esse risco cardiovascular acrescido. Aliás, é isso mesmo que aqui se tenta representar. Numa aorta normal, a pressão terminal transmitida aos órgãos-alvo é uma pressão contida pelos vasos de resistência e pela baixa velocidade de progressão da onda de pulso, por oposição com o envelhecimento ou com a modificação da estrutura por ação inflamatória. Essa mesma velocidade de trânsito é maior e a pulsatilidade e lesão transmissíveis aos diferentes órgãos é significativamente maior. Isso faz com que nós não olhemos já hoje em dia apenas para o contínuo de risco cardiovascular aterosclerótico, mas que lhe acrescentemos um contínuo de risco cardiovascular arteriosclerótico de doença da camada média que têm, no fim, uma via comum de finalização. Esta lesão da camada média é medida pela velocidade da onda de pulso. A velocidade da onda de pulso tem-se manifestado como um marcador de risco significativo e que está associado a um aumento de 14% a 15% por cada metro por segundo em que aumenta de eventos cardiovasculares e existência recente de valores de referência para esta velocidade da onda de pulso permitiu-nos, finalmente, conseguir diferenciar aqueles sujeitos que têm envelhecimento vascular acelerado acima daquilo que era esperado para a sua faixa etária, para o seu género e, portanto, identificando-os, podendo tomar medidas que os venham a trazer de volta ao normal envelhecimento vascular. Termino ainda falando, para além da velocidade da onda de pulso, da mais-valia da utilização da ecografia cervical, não só para a detecção de placas, que, como vemos nos pacientes com lúpus, chega a ser mais do que 5 vezes mais prevalente, isto em especial na quarta década de vida e em indivíduos mais jovens. Portanto, isto sim, não só uma manifestação de doença subclínica, mas em especial uma manifestação de doença aterosclerótica que tem que ser particularmente considerada, em especial em faixas etárias tão novas que, como podem ver, têm consequências na definição do tratamento. Isto mesmo também acontece não só para a determinação da existência de placas, mas da espessura íntima média, que está claramente associada a um risco maior de eventos cardio- e cerebrovasculares nos pacientes com lúpus, e isso foi também reconhecido muito recentemente neste documento de consenso publicado
pela Sociedade Europeia de Hipertensão e de Cardiologia e pela Sociedade Artery, que conjuntamente vieram a definir a utilização da ultrassonografia carótida e da velocidade de pulso como biomarcadores a utilizar na estratificação de risco dos nossos pacientes. Portanto, como conclusões, eu diria que na avaliação do risco cardiovascular do paciente com lúpus é particularmente importante avaliar os fatores de risco modificáveis pelo menos uma vez por ano. Eu penso que essa frequência deve ser maior em caso de atividade inflamatória persistente ou no caso de uso de drogas que têm um maior efeito no risco cardiovascular. Não se pode dispensar em altura nenhuma a história clínica completa, a avaliação de sinais de doença cardiovascular estabelecida, muitas vezes subclínica, que nos levam a utilizar diferentes técnicas de imagem para poder determinar, por exemplo, os doentes que têm um infarto silencioso ou isquemia silenciosa. A avaliação do risco cardiovascular global, que se coloca hoje em dia a questão, depois do aparecimento deste trabalho em maio de 2016, se deve ser feita pelos algoritmos de risco atuais ou utilizar aqueles que começam a aparecer para o lúpus já modificados, e a utilização da avaliação de biomarcadores vasculares de lesão subclínica em pacientes, especialmente em pacientes cuja estratificação de risco nos dá um risco intermédio e que, na realidade, poderão ser facilmente reclassificados como tendo um risco superior e, portanto, alvos terapêuticos superiores para os doentes. E, finalmente, para prevenir o estabelecimento dessa cardiovascular nestes pacientes, é absolutamente fundamental o controle da doença, o controle da inflamação, o controle dos diferentes fatores de risco cardiovasculares detectados e da evolução do envelhecimento vascular acelerado através da velocidade de pulso, a evicção de uso de drogas que possam ter doses deletérias logo que possível, a prevenção primária em aspirina, para a qual não existe evidência clínica e que, portanto, é difícil e controverso afirmar como podendo ser uma das opções, em especial tendo em linha de conta que as principais manifestações cerebrovasculares no lúpus são particularmente hemorrágicas e não isquémicas. E, finalmente, a prevenção secundária, que exige uma atenção aos objetivos terapêuticos bem definidos e às recomendações internacionais, sendo que alguns fármacos, mesmo aqueles utilizados para combater a inflamação, são benéficos, como é o caso dos antimaláricos. Este é um teaser para aquilo que possam ser próximos alvos terapêuticos no lúpus, e eu termino convidando-os a vir ao nosso curso de rigidez arterial e envelhecimento vascular precoce, que desenvolveremos em novembro a sua 5ª edição em Braga, e onde gostaríamos de os ter. Mais importante do que isso, e mais do que importante do que os ter em Braga, é convidá-los a vir a Guimarães, onde seguramente passarão um bom bocado, e é um dos sítios que devemos visitar em vida, para além de Meca. Muito obrigado.